Alô, galera ligada aqui no De Olho no Jogo, uma boa terça-feira a todos vocês. Além de Copa do Mundo, o mercado da bola é o assunto que domina essa reta final de temporada. Aqui nesse vídeo, vamos falar do mercado coxa branca. Até aqui, muitas saídas, nenhuma chegada oficializada pelo clube. Quais são as principais carências, quais são as prioridades que o Coritiba deve ter, em quem o Coxa está de olho no mercado. Tudo isso a partir de agora, aqui no De Olho no Jogo. Antes de mais nada, aqueles pedidos tradicionais. O primeiro para você se inscrever aqui no canal De Olho no Jogo. Se você ainda não está inscrito, por favor, nos dê esse voto de confiança, faça com que o De Olho no Jogo siga crescendo dentro do YouTube. E também deixe o seu like para que esse tipo de conteúdo, para que a voz do De Olho no Jogo siga circulando aqui dentro da plataforma. Falando do mercado do Coritiba, o primeiro assunto que a gente vai precisar tratar são as saídas. Conforme o esperado, uma verdadeira barca. Assim, muitos jogadores estão deixando o Coxa, alguns ainda não oficializados, não anunciados pelo clube, mas já está claro aí que não terão seus contratos renovados. Já se desligaram no Coritiba Matheus Alexandre, Egídio, Guilherme de Los Santos, Luciano Castan, Tony Anderson, Adriano Martins, Hernan Pérez, Léo Gamalho, Neilton, Pablo Garcia e Zé Hugo. De todos esses jogadores, para mim, o único que dá algum tipo de discussão e ainda assim uma resposta razoavelmente simples é o caso do Luciano Castan, que foi titular do Coritiba em toda a temporada, foi o jogador que mais vezes vestiu a camisa do Coxa, uma minutagem altíssima. O Luciano Castan tem essa característica, já havia trazido isso do CSA para o Coritiba. No ano passado já teve números impressionantes no quesito. 2022, de novo, conseguiu jogar com muita frequência. Mas você saindo do lado quantitativo, indo para o qualitativo, vai encontrar alguns problemas do Luciano Castan. Por isso que a não continuidade dele não é um absurdo, não é um erro do Coritiba, não é um erro de avaliação. Até acho que para ser uma opção no banco de reservas, seria um nome ali razoável, seria até interessante. Mas aí vai entrar aquela discussão do custo-benefício, não sabemos quanto o Castan pediu, quanto o Coritiba ofereceu. O certo é que o jogador acredita que merecia uma valorização, uma situação melhor, deve ter já alguns contatos de outros clubes aí oferecendo próximo do que ele deseja. Já o Coritiba acredita ali que fez o que poderia para contar como jogador, e aí o fim do ciclo acaba sendo um caminho natural. Luciano Castan, titular no Coritiba em 2021, também em 2022 não seguirá no Coxa. Os demais, todos os outros nomes ali citados, convenhamos, não tem muito debate, não tem muita discussão. Nenhum deles produziu de forma razoável ou pelo menos sequencial no Coritiba. Uma posição que tem pouca gente aqui nessa lista de saída, apenas um jogador que é bastante ocupada no atual elenco e que vai aumentar ainda esse leque, é a lateral esquerda. E essa é a posição que mais me preocupa. Por quê? O Egídio saiu, só que o Ângelo volta de empréstimo. O Coritiba tem Guilherme Biro e o Rafael Santos com contratos até o fim da temporada, e tem o Diego Porfírio com contrato até o fim do Campeonato Paranaense. Não considero nenhum desses jogadores ali confiável para ser o titular do Coritiba em 2023. Para mim, o mundo ideal assim seria o Guilherme Biro ser emprestado para um outro clube, para ver se consegue ter uma continuidade, consegue demonstrar uma evolução. O Ângelo usaria no Campeonato Paranaense para ver se conseguiria ali o jogador demonstrar o valor que conseguiu ali jogar, conseguiu demonstrar nas categorias de base, especialmente na conquista da Copa do Brasil Sub-20, em que foi um dos destaques. Daria o Paranaense de oportunidade ao Ângelo. Diego Porfírio tem contrato, se o Coritiba quiser também utilizá-lo no estadual, é a chance.
O Porfírio, eu tinha uma expectativa muito grande nele, mas acabou não tendo sequência, né? Muitos problemas físicos e até quando jogou, não conseguiu ser regular. Então, não seria um absurdo aí também o Porfírio antecipar o fim do vínculo dele com o Coritiba, voltar para o Ipiranga do Rio Grande do Sul, ou ter um outro caminho. Mas também, se for para continuar, o Paranaense é a grande oportunidade para ele demonstrar o seu valor, demonstrar que tem condição de ser o lateral esquerdo do Coritiba no Campeonato Brasileiro. Mas veja quantos jogadores citamos. Tem o Rafael Santos, que terminou a temporada 2022 como titular, mas a mim, pelo menos, não me agradou. Pelo contrário, de todos os nomes do time titular, era o mais contestado. Então, mesmo tendo muitos jogadores, muitas opções no setor, considero essa uma posição carente no elenco do Coritiba e que vai ter a necessidade de reforçar, vai ter a necessidade de ir ao mercado para trazer pelo menos uma peça confiável. Aí você pode tentar formular com esse jogador que venha com esse status, esse rótulo de titular, Rafael Santos para ser o reserva, já que tem contrato, e aí ver se Ângelo ou Diego Porfírio, qual dos dois conseguiria dar a melhor resposta para ser a terceira opção no elenco coxa branca. Me parece pelo menos essa a saída, esse o caminho natural. Se o Coritiba quiser apostar em Rafael Santos, titular, Diego Porfírio, Biro ou Ângelo, acredito, posso queimar a língua aqui, mas que vai novamente ter problemas nessa posição. Além da lateral esquerda, outra posição que me preocupa muito, já trouxe esse posicionamento para vocês aqui no canal, é a meia de criação, é a armação de jogadas, que também tem um caso parecido. Tem jogadores disponíveis no elenco com contrato, casos aí do Bosquilha, do Biel, do Regis. Tem a situação do Robinho, que já coloquei, considero como a mais difícil, a mais polêmica aí do elenco do Coritiba para a direção tomar essa decisão pensando em 2023. Muita gente até não gostou, não concordou ali comigo, mas isso faz parte do jogo. Mas, para mim, qual que é o ponto claro? O Bosquilha é um jogador que tem muito potencial, mas convive com muitos problemas físicos. O Coritiba tem que usar o Paranaense para dar ao Bosquilha a preparação ideal, tem que utilizar o Campeonato Paranaense para dar ao Biel prata da casa, outro jogador que se destacou na Copa do Brasil Sub-20 que o Coritiba conquistou no ano passado, dar oportunidades reais ao Biel para medir um pouco a febre do prata da casa, e aí vai ter que tomar uma decisão entre Robinho ou Regis, ou até mesmo nenhum dos dois. Continuar com os dois, aí sim seria um exagero, seria um erro tremendo. Entre Regis e Robinho, acredito que o Robinho entregou mais em 2022 e tende a entregar mais em 2023, apesar do fator idade, mas o Regis é um jogador que tem contrato com o Coxa, então isso tudo vai precisar ser pesado, mas mesmo que seja Robinho não Regis, mesmo que seja nenhum dos dois, vai precisar contratar alguém que venha também com esse status de titular, e assim como na lateral esquerda, é um nome, é uma posição ainda que nenhum nome foi ventilado. Quais foram os nomes já ventilados aí no Coritiba? São basicamente de dois setores: o sistema defensivo, a zaga, e o ataque com extremas e também homem de referência. Na zaga, os nomes falados são do Vitor Mendes e do Reinaldo. Vitor Mendes, um jogador mais jovem, jogou já 2 vezes a Série A com a camisa do Juventude. Em 2021 foi peça importante na caminhada do Juventude, quando, sob o comando do Jair Ventura, se manteve na elite do Campeonato Brasileiro, mas em 2022, assim como todo o Juventude, acabou não conseguindo ter sucesso, não repetiu os bons jogos, não conseguiu se firmar na equipe titular. Já o Reinaldo é um atleta com muita força física, bom no jogo aéreo, foi titular do Goiás nessa temporada do Campeonato Brasileiro, assim como o Luciano Castan, uma minutagem bastante alta, o zagueiro ali canhoto. Não é tão influente quanto o Castan na saída de bola do Goiás, quem mais exercia isso era o Caetano, que também já jogou aqui pelo Coritiba, mas o Reinaldo não é completamente cego no quesito, não é tão influente quanto o Castan. Castan teve jogo aí que 40, 50 participações
com a bola nos pés, o Reinaldo é uma média já na metade disso, mas não é um jogador totalmente cego. Reinaldo teve, no geral, assim, um bom campeonato brasileiro. O Vitor Mendes, já, embora mais jovem, já teve uma temporada aí mais abaixo. Então, o Reinaldo, acredito que seja um nome ali que, para esse momento, aí poderia ser mais interessante, embora um jogador já com uma idade um pouco mais avançada, também longe de ser veterano, tem na casa aí de 26 anos de idade, Reinaldo, zagueiro do Goiás. Vitor Mendes, atleta jovem, mas, repito, não repetiu o bom desempenho que teve na temporada passada. Já no sistema ofensivo, você tem extremas sendo especulados, o Marlon do Paysandu e o David do Internacional, e o centroavante, o Pita do Juventude. Embora tenha falado, né, que o Vitor Mendes, assim como todo mundo no Juventude, foi mal, o Pita foi talvez a exceção. O Pita foi o jogador do Juventude ali que tem mercado, conseguiu ter seus momentos na Série A do Campeonato Brasileiro, atleta jovem, 23 anos, seria uma contratação bastante interessante para o Coritiba. Já o David é um caso mais parecido com o do Vitor Mendes, né, que já demonstrou seu valor na Série A do Campeonato Brasileiro, mas na atual temporada, 2022, acabou não conseguindo jogar. Mas foi importante no Vitória da Bahia, no Fortaleza, jogou muita bola. Considero que seria uma contratação aí bastante interessante para o Coxa. Mas a minha grande expectativa fica em cima, repito, da lateral esquerda e da armação de jogadas. Depois, Coritiba fechando aí essas contratações do Pita, do David, do Reinaldo, do Vitor Mendes, terão conteúdos aqui no canal falando um pouco mais desses atletas. Ainda como são especulações, também indo com calma, tratando aí mais das posições, quais são as maiores carências, quais nomes que seriam mais interessantes para o Coxa. No nosso grupo do Telegram, perguntei aqui para os participantes quais que eles consideram as posições mais carentes do elenco do Coritiba. Osmar Montoya falando aqui, ó, defesa e lateral esquerda. O Lucas Gomes falando que zaga, lateral esquerda, um meio armador e um centroavante. Então, aqui o Lucas Gomes e o Osmar Montoya, de certa forma, concordando comigo. Vejo lateral esquerda e meia de armação as posições mais carentes do Coxa. Se você quer participar do nosso clube de membros, pode nos procurar aí nas redes sociais, no Instagram, pode mandar aqui mesmo, pode procurar no Facebook, Twitter, que mandamos o link. Aí não tem mais clube de membros no De Olho no Jogo, qualquer um pode participar do nosso clube de membros. Mas agora quero saber de vocês, pode comentar livremente aqui na nossa caixa de comentários quais são as posições mais carentes que você vê no elenco do Coritiba, quais devem ser as prioridades do Coxa para 2023 no mercado, e se você está gostando dos nomes especulados até aqui pelo Coritiba. Além disso, fica o convite para você passar na KTO.com, fazer o seu registro usando o cupom De Olho no Jogo, você ganha 20% de bônus. Depositou lá aqui, então, vai ter R$600 para você brincar na KTO.com, Copa do Mundo rolando solta, muitos jogos aí com odds, com as cotações interessantes. Por exemplo, Polônia e Argentina se enfrentam amanhã, quarta-feira, e aí tá pagando, ó, 1,52 para a vitória da Argentina, 6,66 para a vitória da Polônia. Você tem o seu palpite? Passe lá na KTO.com, use o cupom De Olho no Jogo, você ganha 20% de bônus para brincar, para se divertir na KTO.com. Nesta terça-feira à noite, 9h20, 9h25, teremos uma live especial aqui para falar bastante também de Copa do Mundo. Então, anote na sua agenda, venha discutir com a gente aqui no De Olho no Jogo, com um convidado especial, o técnico Mozart, muito identificado com o Coritiba, passagem bastante marcante pelo Guarani nessa temporada, já dirigiu Cruzeiro, já dirigiu Chapecoense, CSA. Mozart será o convidado aqui no De Olho no Jogo para falar de Copa do Mundo 2022. Então, nesta terça-feira à noite, 9h20 da noite, marque na sua agenda um bate-papo bem legal com o Mozart sobre Copa do Mundo. Uma boa semana a todos e seguimos nos falando aqui no De Olho no Jogo.